Olá pessoal, sou o professor Sirlei, sejam bem-vindos à aula da primeira semana da matéria de Materiais 1 do curso de Mecânica. Pessoal, materiais, vocês vão estar estudando na apostila de vocês, é muito importante para todos os outros processos, o conhecimento de qual material que você está trabalhando, e a apostila vai estar abordando assim, os vários tipos de materiais que nós temos hoje, durante todo o trabalho da mecânica. Vou estar tentando passar para vocês aqui da melhor maneira possível como que a gente vai estudar desde o início até o final da apostila, onde a gente vai estar trabalhando com a metalurgia do pó. Então essa primeira semana nós vamos trabalhar até o item 6, ok? No início aqui da apostila, vocês podem observar que nós temos a parte 1, a introdução, falando sobre o material, falando da história dos materiais. E o que eu falo para você sobre materiais? O conhecimento do material é muito importante. Hoje, por exemplo, se você se tornar um soldador, você tem que saber qual o tipo de material que você está soldando. Se você for trabalhar na parte de usinagem, qual material que eu estou trabalhando? Esse material é macio, esse material é duro, ou seja, ele é dúctil, ele é resistente. Você tem que conhecer esse material. Às vezes a gente não consegue perceber só de olhar o material, e às vezes tem que fazer ensaio de tração para saber qual é a resistência daquele material que você está trabalhando. Então, vocês vão ver que hoje nós temos muitos tipos de materiais. Você, no seu dia a dia, sabe diferenciar um plástico de uma madeira, sabe diferenciar um material que é um fio, geralmente o fio é de cobre, e uma torneira, aquela torneira que brilha, aquilo acho que é cromado. Mas tem uma torneira que é meio amarela, a outra é meio vermelha, mas é ferro. Quando a gente não conhece, a gente fala, é ferro, Então agora você vai ter esse discernimento mais fácil, você vai conseguir ver o que é um alumínio, Muita gente conhece o alumínio pela bicicleta de alumínio, que ela é mais leve, mas qual é a vantagem da bicicleta de alumínio? É só porque ela é leve? Não, porque ela não enferruja. Então a gente vai saber, esse enferruja, que na verdade é o oxida, ou que ela não perde aí na sua camada de valência elétrons, ok? Então, a parte da introdução é bacana, indico vocês para dar uma lidinha. O item 2, constituição dos materiais, a parte mais química, onde você vai entender o átomo, os elétrons, as ligações, depois a gente vai estar falando isso em materiais 2, onde vocês vão estar estudando mais à frente a perda de elétrons, vão estudar em si o que é a oxidação, a ferrugem, Então, isso aqui vem falando sobre a constituição do átomo. Nós temos aqui, no item 2.1, força de atração atômica, e o 2.2, classificação dos materiais. É aquilo que eu estava falando agora. Eu tenho aqui, materiais metálicos, materiais não metálicos. Os metálicos você tem aço, ferro, isso aí já é bem comum. Não ferrosos, alumínio, o cobre, o zinco, o magnésio, o chumbo, estanho e titânio. Isso são materiais metálicos, E nós temos materiais não metálicos, que seriam os naturais. Naturais é o que a natureza oferece para a gente, certo? Que tem a madeira, o couro, borracha e os sintéticos aí, que são vários hoje nós temos, De tecido, você tem aí polímeros que estão ligados no dia a dia da gente. Um exemplo que a apostila traz é o vidro, a cerâmica, o plástico, Isso são os materiais. Temos os naturais, sintéticos, os ferrosos e os não ferrosos. Qual é o foco da nossa aula, da nossa apostila? São os ferrosos e os não ferrosos. Nós vamos estudar a composição do aço, vamos estudar o que é o ferro fundido e também os não ferrosos. Vamos falar sobre o alumínio, cobre, um apanhado geral sobre eles. Propriedade dos materiais, isso é importantíssimo que vocês conheçam, porque dentro de ensaios, às vezes na seleção de um material, você vai construir alguma coisa, você tem que saber o que significa cada uma dessas propriedades do material. Porque cada material ele tem a sua propriedade, ele pode ter uma ou várias, certo? E a partir disso você vai escolher
se essa propriedade é o que você precisa. Você conseguindo entender o que é resistência mecânica, o que é plasticidade, ponto de fusão, condutividade térmica, né? Nós temos aqui várias propriedades do material. E você vai conhecer o material e a sua propriedade. Alguns, como eu falei, você vai ter mais de uma, ou outros que só tem uma, né? Então, isso aqui já é importante para vocês, não esqueçam, porque a propriedade do material não é utilizada só na matéria de materiais 1. Você vai estar estudando em outras matérias, caldeiraria, usinagem, a solda, na ajustagem. Quando vocês forem estudar os processos de fabricação, tem que conhecer a parte de propriedades dos materiais. Aí vem a parte onde o tutor vai estar trabalhando exercício com vocês. Nós temos item 3, materiais metálicos, ou seja, materiais ferrosos. O que é o material ferroso? É que ele tem o ferro em sua composição, certo? O ferro ali, aquele elemento lá da tabela periódica, ele vai estar na sua composição. Então vem falando sobre o processo de obtenção aqui, como que é feito, né? Porque você não vai achar ele lá prontinho, né? Aquela barrinha de aço pronta na natureza. Ele tem que passar por todo um processo. Então você tem aqui ó, o processo de obtenção na parte de usina siderúrgica. Nós temos aqui no estado do Espírito Santo uma usina siderúrgica que é a ArcelorMittal Tubarão. Vou estar falando para vocês também como exemplo alguns tipos de convertedores que ela utiliza, como que é feito o processo de obtenção do ferro, né, do aço. Então aqui ó, vem falando sobre um produto que trabalha, né, na fabricação do aço, que é a escória. Você vai ter ali durante o processo de fabricação no chamado aço de Cadinho, né, essa parte. E aí ele vem falar sobre propriedade de microestrutura. Isso aqui também vai ser sempre tocado no assunto. Então, propriedade de microestrutura, sempre bom. Se tiver alguma dúvida, questione o tutor, porque vocês têm que saber sobre a microestrutura HC, a microestrutura CFC e a microestrutura CCC. Quando elas são do material, você conhecendo qual tipo de estrutura que o material tem, você já vai saber algumas características que esse material oferece, certo? Então, vocês vão ver aqui, ó, como que é arranjado essa microestrutura e alguns exemplos de materiais com esse tipo de estrutura, ok? E aí tem a parte do diagrama de fases também, que fala sobre as propriedades do aço, como que você tem aí a distribuição dele quando ele recebe energia, né, a parte de temperatura. Nós temos aqui depois outras tabelas onde vocês vão estar observando o comportamento do aço quando ele recebe um tratamento térmico ou quando ele recebe a parte, ele aquece, resfria. Então você vai ver como ele se comporta, ok? E aí, passando, nós temos uns exercícios na apostila de vocês, que eu indico a todos vocês que façam. E o aço. O aço aqui, ó, a apostila vem falando, o aço é um dos mais importantes materiais metálicos usado na indústria mecânica. É o mais utilizado, tá? Ele tem um preço mais, assim, em conta do que os outros materiais, porque outros você tem elementos de liga, são mais difíceis de trabalhar. E no dia a dia de vocês, onde você está, tem alguma coisa de aço, né? Você está ali trabalhando as chaparias, ou às vezes uma cadeira que tem um parafuso, e ali é aço, certo? Então aqui, ó, é usada na fabricação de peças em geral, obtém-se aço reduzindo a porcentagem de carbono do ferro-gusa. Ferro-gusa lá atrás, vocês fazendo a leitura, vocês vão ver o que é o ferro-gusa, aqui na frente também vai falar um pouquinho, que é, durante o processo de fabricação do aço, primeira coisa que você obtém lá no alto forno é o gusa. E aí você vai trabalhando esse gusa e ele vai te gerando outros produtos, e de um jeito onde você trabalha esse ferro-gusa, ele se torna o aço. Retirando o que? A apostila está dizendo, né, que a gente vai ter que retirar o que? Um pouco
de ferro, né? E aí você tem a parte que é o aço. E aí uns exemplos aqui de figuras na apostila, onde você trabalha aqui o aço, mostrando alguns exemplos, tá? Aí no item 4, indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica é a que é responsável por fabricar o aço. É um processo siderúrgico, aonde eu tenho aqui, ó, até tem um fluxograma aqui na apostila de vocês, explicando como que você fabrica o aço, coque, calcário, minério de ferro. Isso é levado ao alto forno. No alto forno isso é fundido, né? E aí você tem aqui, ó, a parte que já gerar a escória e vai gerar o ferro gusa, né? Que é o gusa líquido, certo? Do gusa líquido ele passa para a ciaria. Na ciaria você tem alguns tratamentos nesse aço, de acordo com o que você precisa. E a partir disso ele pode ir para uma fundição contínua, onde você vai fabricar peças de acordo com o que você precisa, ou ele pode ir para uma laminação, aonde ele vai sair em forma de lingotes, ou ele pode sair também em forma de placas. E essas placas vão ser trabalhadas depois, né, sendo feitas barras, perfis, tarugos, chapas. Isso já são processos de laminação, certo? Então aqui, como que é feito? O alto forno, depois do alto forno sai o ferro gusa, aí o gusa vai virar aço. E ele pode passar por alguns convertedores, né? Nós temos aqui um conversor chamado conversor Bessemer, certo? Podemos também ter o conversor Thomas, o LD, certo? Ou no caso aqui também o forno a arco elétrico. Vocês vão ver que ele já trabalha com sucata de material, derretendo através do arco elétrico. Você também já tem o aço ali para vocês estarem trabalhando. Então vem falando um pouco aqui sobre os conversores. E na outra página nós temos aqui, ó, alguns tipos de aços que vocês podem estar tendo como característica. Lembra que eu falei que as características que vão denominar qual é a minha necessidade. Então eu tenho aqui vários tipos de aços diferentes. Às vezes você olha para um material, ele é aço ao carbono, só que são dois aços ao carbono, que você olhando, você não vê diferença. Mas cada um tem a sua função. Por quê? Na composição química dele, foi adicionados elementos de liga que trouxeram o que? Uma característica para esse material. Lembra lá atrás que eu falei sobre as características, né? Então cada um aqui tem. Ó, você tem aços para chapas, aços para usinagem fácil. Então eles têm que ter uma diferença. Por quê? Não podem ser iguais. Aço para ultra resistentes. Ó, se você tem um aço ultra resistente, ele não pode ser igual a um aço de usinagem fácil. O que é um aço de usinagem fácil? O aço de usinagem fácil é um aço macio, certo? Onde eu retiro o material dele, eu consigo usinar ele fácil. Já um aço de ultra resistente, ele pode ser macio? Às vezes não, né? Então você tem diferença aqui. E aqui você tem um sistema SAI e IC, certo? O IC você tem aqui, ó, as especificações do aço. Aí ele vem falando qual elemento de liga ele tem de acordo com a numeração. Vocês podem estar olhando, com certeza o tutor de vocês vai estar abordando isso com propriedade. Inclusões. As inclusões são o quê? São os defeitos, as impurezas que aquele ferro gusa lá, né, que foi feito lá no alto forno, tem. E isso você vai fazendo o quê? Você tem que trabalhar elas, porque senão você vai ter lá no final um aço ruim. É a mesma coisa você fazer um bolo e deixar cair a casca de ovo lá dentro, né? Você não tirar aquele negócio, no final vai te dar um produto meio ruim. Então, o que é isso? As inclusões são os elementos que você não quer ali no aço, você tem que estar retirando, certo? Alguns exercícios para vocês praticarem. E chegamos no ferro fundido. Ele é mais simples do que o aço, certo? O ferro fundido é uma liga de ferro-carbono com a porcentagem superior, a porcentagem de carbono superior a 2%, certo? E aqui, ó, como que você faz? A apostila já vem aqui resumido no iniciozinho do ferro fundido, diz: ferro fundido é obtido diminuindo-se a porcentagem de carbono do ferro gusa. Então eu tiro o que? O carbono do ferro gusa. E, portanto,
um ferro de segunda fusão, ou seja, tirei, trabalhei com ele, vou fundir ele novamente, ou seja, derretê-lo novamente e aí eu trabalho com ele. Então temos aqui as características do ferro fundido, vocês podem estar observando. Temos aqui cada tipo de ferro fundido cinzento, ferro fundido branco, ferro fundido mesclado, o fundido maleável, o fundido nodular e o fundido grafita. Vocês vão ver cada propriedade que cada um deles tem, certo? Estrutura do ferro fundido, composição química, a velocidade de resfriamento, isso tudo compromete o tipo de ferro fundido que você está querendo obter, certo? E o ferro fundido branco, vem falando mais um pouquinho sobre ele, que ele é um ferro fundido especial, utilizado porque ele consegue resistir a altas temperaturas, esse sistema de mudança de temperatura ele não trinca fácil, então ele tem uma atenção totalmente especial a ele aqui, certo? A apostila traz. Vem falando sobre o ferro fundido cinzento, o ferro fundido maleável, que eu falei para vocês, com mais propriedades, tá? O de grafita compactada e o ferro fundido dúctil ou nodular. Cada um trabalhando as propriedades e também a função de cada um. Temos aqui mais exercícios, tá? E chegamos no item 6, que é o último item da nossa primeira aula, tá? Da nossa primeira semana. Ligas metálicas do aço. O que são ligas? Você vai ter um aço chamado aço ligado, que é um aço que você necessita de uma propriedade. Falei, estou falando sempre da propriedade. A propriedade ela é muito importante, porque cada aço ele tem a sua função. E aí você necessita dessa propriedade para poder estar trabalhando. Então vocês vão ver que essa propriedade, essas ligas metálicas aqui, esses elementos de liga, é quando eu estou fazendo lá a massa e eu vou colocando aquele ingrediente que eu preciso para obter um resultado final. Aonde que você vai ver aqui, por exemplo, o alumínio, o cromo, o cobalto, o silício, o vanádio. Cada um vai trazer uma propriedade para esse material que está sendo trabalhado, esse aço que está sendo feito, né? Então, se eu quero um elemento, eu vou trabalhar ele, na hora da composição eu adiciono, e aí eu consigo ter o que? Essa propriedade no meu material. Então vocês vão estar abordando isso, vendo que cada um você tem aqui o sistema de, quando você adiciona, você vai ter a composição química dentro do material que vai estar obedecendo ao que você necessitava. Fala sobre aços inoxidáveis. Os aços inoxidáveis, os tipos de aços inoxidáveis que nós temos, a propriedade de cada um deles, tá? A identificação de cada um e os cuidados de manuseio do aço inoxidável, como se deve trabalhar, porque ele é um aço que ele requer uma atenção especial. Então a apostila traz aqui para vocês estarem fazendo esse estudo sobre o aço inoxidável. Nós temos os exercícios, a folha de exercícios, e com isso nós finalizamos o assunto da primeira semana de materiais 1.